No podcast de hoje, a gente vai bater um papo com a Andréa Moraes. Ela é oficiala, porque pra mim era tudo oficial, mas agora eu descobri que é oficiala, do nono ofício de registro de imóveis e idealizadora do projeto Poderosa Mulher Águia. Ainda Isso. estou aqui aprendendo que eu quero ser essa poderosa aí. Andréia, se apresente. Conta um pouquinho da sua história. E primeiro, obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui empoderando outras mulheres. Eu não sei se você sabe que a grandíssima maioria do universo da psicologia é feminino. Então, eu quis te trazer aqui para contar um pouco da sua história e motivar e incentivar esse grupo de mulheres que escolheram a psicologia a se inspirar em você e, quem sabe, fazer parte desse Poderosas Mulheres Águias. Se apresenta e fica à vontade. Aqui é só um bate-papo. Então, primeiramente, gostaria de agradecer, Kelly, pelo convite, né? Nós nos conhecemos num network e hoje, né, tenho esse projeto da Poderosa Mulher Águia, que é empoderar outras mulheres através da minha história, né? Sou oficial do cartório de registro de imóveis há 16 anos, né? Aqui do Distrito Federal, em Braslândia. E tenho esse projeto Poderosa Mulher Águia, que é incentivando outras mulheres. Te Como contar é que um nasceu? pouquinho. Como é que veio essa vontade de empoderar outras mulheres? Como é que foi a sua jornada? Então, hoje, eu posso dizer para você que eu sou 100% realizada em todas as áreas. Todas. Profissional, família, financeira, principalmente. Então, assim, e eu vejo que outras mulheres se inspiram na minha história. Né? Então, tenho várias amigas, colegas, né, que pedem sugestões. O que eu vou fazer nessa situação? O que você faria? Você já passou por isso? Eu falo, não, já, eu consegui me sair dessa forma. Não que a minha história vai ser idêntica à de outra, mas você sabe que tem coisas que a gente passa e às vezes a gente não sabe. E lá na frente a gente vai entender que Deus tinha um projeto para você auxiliar outras pessoas, né, a passar por aquelas dificuldades. E eu vim de uma família muito humilde mesmo. Aos 16 anos, eu engravidei, né? Primeiro namorado. E aí, naquele momento, eu me vi perdida, né? Porque a minha casa, onde eu vivia, minha mãe, meu padrasto, eram pessoas muito humildes, ao ponto de, às vezes, não ter o básico, que é o saneamento básico, né? Então, com isso, eu fiquei perdida. Eu falei, meu Deus, eu vou ser mais uma, né? E sem futuro, sem perspectiva de vida nenhuma. E depois... Mas tinha um sonho? Aos 16 anos, qual era o sonho? Você acredita que o meu único sonho era viajar aos Estados Unidos? Naquela época era assim, sabe? O ápice. Fervia dentro de mim. Entretanto, na situação que eu vivia, eu não tinha outras pessoas que tinham referência. E naquela época não tinha tecnologia como a gente tem hoje, que a gente vê Tudo outras, na palma né? da mão, né? Tudo, isso. Então, assim, as pessoas próximas a mim não tinham referência de mulher, de família, de empoderamento, de profissão. Então, a gente vê alguém contar que fulano, amiga de fulano, é isso, é aquilo, é empresário, enfim, mas muito pouco. E a partir do momento lá, quando eu tive o meu filho, né, que eu peguei eles nos braços. Você engravidou e teve ele aos 16? Não, eu engravidei aos 16, eu já estava com 17. Não tinha terminado o ensino médio, ou seja, estava naquela faixa, né? Isso, primeiro de ano, índice, né? né? Segundo tava ano no do ensino médio. Então, assim, estava naquele índice de todas as meninas praticamente todas, vou dizer todas, generalizar, mas uma boa parte de famílias que não tinham estrutura, adolescentes que engravidavam cedo e ali não tinha mais nenhum motivo, né, no meu pensamento, para poder fazer nada na vida. Eu falei, pronto, um filho chegou, acabou, não vou fazer nada, vou viver para ele. Enfim, e aí eu tive o meu filho e ele, quando bebê, eu olhei para ele, eu falei, eu vou mudar a minha realidade. E mesmo gestante, terminei o ensino médio, né? Tive ele antes de terminar o ano, então organizei tudo, terminei o ensino médio. Eu falei, e agora? Não tinha dinheiro para fazer faculdade naquela época, né? Não tinha nada.
Era E muito eu- distante. Você já morava, Nossa. você já morava em Braslândia nessa época? Isso, Sempre morou lá? Sempre morei lá. Não, quando eu era muito na infânciazinha, morei em outros estados, mas na minha adolescência até Nessa hoje, época você já morava lá? morava lá. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Me vi perdida. E eu lembro que meu filho já estava ali quase com um aninho. Uma amiga minha me liga e fala, amiga, vamos fazer faculdade? Eu falei, como assim? O que é isso? Nem sabia, né? Direito. Ela, então, a gente faz faculdade. Eu falei, mas de que, mulher? Vamos fazer o que na vida? Ela, não sei, vamos pensar. Aí eu falei, administração? Ela, não, nega, administração não. Eu falei, mas por quê? Aí ela deu os motivos dela. Ela, vamos fazer direito? Eu falei, eu não dou. Será que eu dou conta? Falei pra ela, e é caro? Eu falei, não é assim. Enfim, o que acontece? Nós nos organizamos e eu ingressei na faculdade. Organizei para poder pagar a primeira mensalidade. Eles dividiram, né, em não sei quantas vezes para você fazer a matrícula. Falei, tô matriculada. Depois, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E aí começou a minha trajetória. Menina, eu vivia mais no financeiro do que em outro local da faculdade. Então, me chamava lá, olha, assim. Eu falei, olha, não se preocupa. Desculpa. Não tem problema. Falei, não se preocupa que eu vou organizar. A gente vai, né? Vai dar um jeito. Vai dar um jeito. E aí, o que acontece? Surgiu. Eu sempre fui uma mulher de muita fé, mas muita fé, você não tem noção. E a fé, que é junto com a oração, é orar, mais ação, né? Isso. E o que acontece? Lá na faculdade, saiu 5 bolsas. E eu falei, meu Deus, uma bolsa dessa é minha. E meu marido falou, como você tem tanta convicção? Eu falei, eu não sei. Eu sei que uma bolsa é minha e eu tô sentindo isso. E eu isso já em qual semestre? Eu já estava no, salvo engano, 2º para o 3º semestre. E eu tinha tanto financiamento na faculdade, eles dividiam em 2 vezes. Eles realmente estavam empenhados a ajudar. A tirar um advogado dali, entendeu? Sim. E aí, o que acontece? Acabou que teve, né, todo um projeto para entregar a documentação. Falei, gente, não tem prova. Não tem, realmente se for de Deus, né? Eles vão olhar a condição social, e tinha muitas colegas minhas que tinham condição social iguais ou muitas das vezes até pior do que a minha. E eu falei, mas eu tenho fé e uma bolsa vai ser a minha. E eu lembro que uma vez eu recebi uma ligação e aí falaram assim, é Andréa Conceição? Eu falei, gente, Andréa Conceição? É sério. Ou é cobrança, sério? ou é alguma coisa. Eu falei, olha... Falei, sim. Depende. Eu falei, não. Nessa hora a gente fala, depende. Qual é o assunto? Aí, se for bom, sou eu. Se for ruim, não sou eu. Sim. E aí, eles falaram, não, porque aqui é da faculdade e tal, e eu tô ligando para avisar que você acaba de ganhar uma bolsa 100% integral. Menina, naquela hora, eu juro pra você que eu parei, eu olhei para Deus e falei, meu Deus, como isso é perfeito. Sabe assim, como... Cuida nos detalhes, como o Senhor cuida nos detalhes, sabe? E aí eu comecei uma nova trajetória, sabe, empoderada. Eu falei, gente, eu sou bolsista, vocês não têm noção o que é isso? Então, assim, eu falava para todo mundo com muito orgulho, porque eu não tinha realmente condições alguma de continuar. E olha que naquele tempo, hoje, salvo engano, acho que tem um passe livre, né? Você não paga nada. Naquela época era R$1. Então, não tinha condições de colocar passagem naquele cartãozinho para poder chegar até a faculdade. Então, muitas vezes foi muito difícil, sem contar o filho que, né, precisava de atenção e que trabalhava durante o dia. E aí eu lembro que uma vez o meu esposo falou assim, seu filho vai crescer sem mãe, porque você não está acompanhando. E olha, gente, pensa numa parte pesada, é essa, para uma mãe, né? E eu falei, olha, eu tenho realmente sabedoria e eu tenho certeza que quando o meu filho tiver 12, 13 anos, eu vou estar muito bem. E eu vou explicar para ele por que eu não tive presente nesse início, né, da vida dele. Mas eu acredito que vai compensar. Não compensar financeiramente, não é isso. Mas eu ter digo, muito mais para entregar internamente, né? Sim. E aí me formei na faculdade, continuei, né, aonde eu estava, que era no cartório. Entrei no cartório, eu tinha 19 anos, como auxiliar, né?
Então, foi realmente o primeiro nível, né, de carreira dentro de uma serventia. E de lá para cá, graças a Deus, é só vitória. Só vitória, e terminei a faculdade. E outras pessoas viam, sabe, aquele esforço, aquela determinação. E eu falei, a minha vida vai ser diferente. A minha vida vai ser diferente. E com isso, outras mulheres se espelharam e se espelham até hoje. Então, por vários motivos. E essa sua amiga que te chamou para ir para a faculdade, ela se formou? Então, essa minha amiga... Acontece muito desses anjos virem para nossa vida, mudar a trajetória e a gente se perder no caminho. Se perder dessas pessoas no caminho. Inclusive, ela é até a madrinha do meu filho, né? Aquela amiga de infância, né? Nós nos conhecemos, eu tinha 7 anos, ela tinha 6. Que gracinha. E, levou assim, pra vida. Pra vida, né? E ela teve uma vida muito difícil também. E ela não conseguiu, né? Não conseguiu. A bolsa e não conseguiu custear. Isso, não conseguiu custear. E aí ela parou, salvo engano, no primeiro semestre ainda. Porque quando você vira o semestre, tem que ter, né? Sei como é. Aquela organização. Sei como é. E hoje, pra graça de Deus, ela fez outro curso. E ela passou no concurso, né? Já tem, eu acho que, salvo engano, uns 8 anos por aí. Hoje ela é bombeira. Hoje, sargenta, né? Então, ela também é uma mulher de superação. Uma mulher que empodera outras mulheres com a sua história, né? Então, a gente recebe alguns anjos, né? Algumas pessoas são colocadas no nosso caminho para a gente dar um início numa trajetória. E depois, a vida se encarrega de colocar cada um no seu determinado lugar. E você fala isso, eu sei que não é só com a minha história, e a gente se conectou porque a sua história é muito parecida com a minha. E eu tenho certeza que é parecida com a de muitas mulheres. Se a gente vive numa bolha chamada Brasília. Se a gente sair dessa bolha e expandir, eu não sei se você já teve oportunidade, por exemplo, em Manaus. Não, Manaus não. Então, por conta do trabalho que eu fazia no Ministério da Defesa, eu tive a oportunidade de ir a Manaus. E aí, a hora que você... Qualquer lugar que você vá, fora, né, de Brasília, você se depara com uma realidade completamente diferente. Não tem tanto... a população não vive tanto em função do serviço público, é muito comércio, é muito empreendedorismo. Só que você chega em Manaus, é uma realidade, assim, completamente diferente. Manaus nem tanto, mas eu fui a várias cidadezinhas que você só chega ou de barco ou de avião. E a gente ia fazer as auditorias, né, dos convênios e tal, prestação de contas, e a gente precisava ir até esses locais fiscalizar as obras, não tem outro jeito. E eu tive a oportunidade de ver uma realidade, assim, de um Brasil que a gente não faz ideia. E aí eu via, por exemplo, aqui a gente está num espaço de 3,5 por 3,5, no máximo 4 por 4. E tu imagina que num espaço desse aqui vivem uma família de pelo menos 5 ou 6 pessoas. O pai, a mãe, 3 e 4 filhos. Isso em cima do rio, numa palafita, né? Aquela casa em cima do rio. E com uma perspectiva, assim, disso. De comer mandioca, de comer o que planta, de... Se tiver comida, ótimo. Se não tiver, paciência. É uma realidade muito diferente da nossa. Então, quando a gente está falando num canal como esse, que atinge, né, que a internet está aí para todo mundo, a gente está falando não só com essa realidade de Brasília que a gente está acostumada. A gente está falando com uma realidade de pessoas que, de fato, quando alguém fala assim, vamos fazer uma faculdade, a pessoa se pergunta como. Então, em Brasília, talvez isso seja menos estranho, você ter tido todos esses recursos, ter uma bolsa. Mas lá no interior de Manaus, né, da Amazônia, no Pará, no Acre, região de fronteira, todos os municípios que a gente ia quando eu trabalhava no Ministério da Defesa eram regiões de fronteira. Então, assim, é no fim do mundo, no fim do Brasil, literalmente. É uma realidade muito diferente e é muito mais disso que a gente vive, sabe? Para ascender a um outro patamar de vida é muito difícil. Muito difícil. E a realidade de muitas às vezes, engravidar na adolescência. Exatamente. Que é a nossa história. E a nossa história. Você com 16, eu com 18.
E se vê perdida. Exatamente. E às vezes parece que parou ali, engravidei, pronto, casei com o pai do meu filho, vou ter esse menino e é muito fácil ficar naquele lugar, Andréia. Eu acho que a gente é muito mais fácil a gente não avançar do que a gente ter feito o que a gente fez. Era muito mais fácil ter ficado. Porque esse homem, né, que vira pra você e fala assim, como é que você vai abandonar seu filho? Aí você se dói e fica... Deixa eu desligar aqui o despertador. Porque eu coloquei do lado, eu aperto do lado e ele só faz aquela... Não, mas aqui pode tudo, inclusive o despertador. Pronto, não vai despertar mais. Já desconectei aqui. Prontinho. E aí essa realidade... E eu ouvia de muitas colegas, sabe, que a grande maioria de Brasília veio de outro estado. A grande maioria das minhas colegas, eu lembro que essa semana eu fui dar uma palestra lá na Unip e eu gravei um vídeo falando assim, cara, voltar aqui. Eu passava na frente e falava, cara, eu vou estudar aqui. Eu não sabia como, eu não sabia com que dinheiro, eu não sabia quando. E aí, uma vez, as coisas que a gente é obrigado a ouvir. Mas essas faculdades pagou, passou? Qual o mérito? Eu ouvi isso. Sim. Eu falava, cara, aí um dia... E eu entrei na faculdade com essa angústiazinha assim de, eu só tô aqui, não tô aqui por mérito, tô aqui só porque eu paguei. E aí um dia uma colega virou pra mim e falou assim, Cida Borges, uma colega, ela chegou a se formar, maravilhosa ela. Ela virou pra mim e falou, pra gente, assim, a gente conversar, ela falou, Unip é minha realidade. De preço, de horário, de grade fechada, eu tomei essa verdade pra mim. Eu falei, cara, a Unip é minha realidade. O sonho é a UNB? Talvez. Mas a Unip é a minha realidade. E às vezes a gente precisa se colocar naquele patamar. Cara, eu tinha uma filha, eu precisava trabalhar o dia inteiro. Você acha que eu ia conseguir parar minha vida, estudar para um vestibular, concorrer ao terceiro curso mais concorrido da UNB, era psicologia, concorrer para saber quando eu ia passar fazendo cursinho, cuidando de filha e trabalhando o dia inteiro? Não era a minha realidade. Sim. E essa semana, quando eu voltei lá na Unip, eu olhei assim para aquele painel assim escrito Unip, fiquei até triste, né? Soube que o dono morreu, que agora os filhos estão numa guerra lá por herança e tal. E eu olhei assim e falei, cara, eu sonhei em entrar aqui. Tem um bando de gente que sonha em entrar na UNB, eu sonhei em entrar na Unip, porque a Unip era a minha realidade, era o que ia mudar a minha história. Era essa a faculdade. E eu entrei lá, assim, numa gratidão. Sim. De tipo, cara, foi isso aqui que alguém sonhou, que alguém projetou, que alguém construiu, que alguém investiu dinheiro, botou o CNPJ, botou gente para trabalhar, que realizou o meu sonho. O sonho de alguém foi capaz de transformar o meu sonho em realidade. E a sua vida por inteiro, né? Todos os aspectos da minha vida, né? No podcast do Dia das Mães, minha filha veio aqui e ela falou, cara, você precisou fazer escolhas muito duras. E foram essas escolhas que nos trouxeram aqui. Então, ver ela falando aquilo pra mim foi muito chocante. Foi a primeira vez que ela me disse isso. E, de fato, mudou a vida dela. Não só de inspiração, né? De uma mulher pra outra, do que a gente, às vezes, precisa se propor a fazer, abrir mão de muitas coisas do momento para uma coisa muito maior. E o fato é, Kelly, que eu não sei se você passou por isso, mas sabe aquela situação que as amigas estão saindo para festa e você tá ali com um bebê, você fala, meu Deus, eu tenho que ficar aqui cuidando. Você sabe por que eu não passei por isso? Porque eu cheguei em Brasília com 16. Eu morei dos 8 aos 16 numa cidadezinha do interior, então eu cheguei aqui sem amigos. Eu não tinha referência em Brasília. E aí, quando eu engravidei, conheci o pai da minha filha, eu tinha 17, engravidei aos 18. Então, eu não tinha referência, eu não tinha amiga, eu não tinha lastro em Brasília. Então, eu só não passei por isso porque as minhas referências, a minha base não era aqui. Então, não tinha amiga, não tinha ninguém. Eu tinha um marido, uma filha e só. E uma casa para cuidar. Então, eu não tinha nem amiga para conversar, para falar, vamos fazer uma faculdade, porque eu era trancada dentro de casa com a minha filha. Pois é, e aí, o que acontece? Muitas vezes eu me via, porque lá em Braslândia, não sei se você conhece, que tem a festa do morango. Inclusive, ia trazer o morango, gente, mas não tem morango maduro, tudo bem. Mas não se preocupa. Não demos sorte dessa vez. Vou me comprometer agora, no próximo mês. Acredito que o morango vai estar, né, bem mais vermelho, bem mais maduro. E vou trazer aqui. Ai, que delícia. A gente adora, né, Leire?
E aí, o que acontece? Tinha a festa do morango, agora a festa da goiaba. Então, tinha outras festas no nosso tempo, né? Hoje em dia tá um pouco mais escasso. Eram umas festas mais até saudáveis, né? Festas tradicionais da cidade, né? E aí eu falava, meu Deus, eu não vou, porque eu tenho um filho, não tenho ninguém para ficar. E primeiro que a minha vida é outra agora. E eu lembro que muitas vezes eu via algumas colegas, e gata, tu não vai ficar. Gata não, porque não era bonita, gente. Falava, você não vai ter como, né? Eu falei, não vai. E eu lembro que eu falava assim, Deus, eu vou trabalhar insistentemente até os meus 35 anos. Se possível, já aconteceu de eu estar, às vezes, numa semana, em 4, 5 locais, sabe? Me desdobrando, porque estágio da faculdade, conciliadora, trabalhando no cartório e estudando, né? Então, assim, filho em vários locais. E eu falei que quando chegar aos 35 anos eu vou me aposentar. E eu lembro que eu tinha uma amiga que eu falava pra ela assim, eu falei, eu vou me aposentar aos 35 anos. Ela, eu duvido. Eu falei, pois você vai ver. Anote. E o aposentar não é assim, parar aposentar e ficar recebendo algo do governo. Isso. Não é isso. É não precisar você trabalhar. Entendeu? Então, não ser lógico escrava, né? que eu não tô dizendo aqui que eu sou rica, milionária. Não é isso. Mas a gente adora. Pode ser também porque a gente adora. Também não vou chorar. Não vou chorar. A gente adora a gente milionária não perto vou da gente, porque chorar a gente pega por osmose. Não vou chorar miséria aqui. Eu tenho uma vida, pela graça do Senhor, sabe, estabilizada ao que eu esperava, né, no passado. E a gente que é ativa, que faz uma coisa, não adianta. Pode estar com 80 anos que você vai estar lá, palestrando, né, concedendo entrevista, enfim. E aí, algumas falam, e aí, você já parou de trabalhar? Eu falo, não, amor, hoje eu trabalho por hobby. Hoje eu trabalho porque eu quero, entendeu? Mas assim, não levando isso como soberba, não é isso. Eu estou tentando demonstrar que é conquista, é mérito. Eu abri mão lá no passado. Teve uma coisa que a gente gravou num outro podcast, que a convidada falou assim, a visão. Sim. Você foi lá no futuro, viu uma realidade, voltou e se propôs a construir aquilo que você viu. É isso. E por isso, o Instituto Poderosa Mulher Águia, porque é despertar aquela águia que está adormecida. Eu costumo dizer que todas nós temos uma águia dentro da gente. Aquela mulher guerreira, forte, determinada, corajosa. Só que muitas não conseguem, sabe, ter esse despertar. E é isso que eu quero trazer nessas mulheres. Fala, olha, você consegue, você vai ser vencedora, independente da sua condição, da sua família, do seu esposo te ajudar atual ou não é destino. Sim. É só uma condição. E muitas falam assim, mas meu marido não me apoia. Gata, o negócio é o seguinte, não é questão do marido apoiar. É você ter determinação. Eu quero, eu vou, eu consigo. E homem, por incrível que pareça, gosta de mulheres determinadas. Mulheres que se impõem. Gente gosta de gente determinada. Entendeu? Que fala, olha, esse é o meu sonho, independente. Você também gosta de um homem determinado. Sim. A gente fala assim, olha, você faz parte desse sonho. Independente se você ajudar a construir ou não, você vai fazer parte desse sonho, né? E todo esse projeto, toda essa questão, né, profissional, me fez levar e a criar esse instituto, porque várias mulheres me perguntavam, o que você faz? Manda mensagem, tô pensando em fazer isso, tô pensando em comprar isso. Você compraria? Você faria essa viagem? Você faria isso? Você faria aquilo? Falei, gente, o que eu vou fazer? Eu vou reunir isso numa mentoria, né? E vou fazer mentorias para poder empoderar outras mulheres, para poder passar um pouco da minha realidade, o que eu vivi, né? Para que elas possam se inspirar. Qual foi a estratégia, André, que você tinha assim? Eu sei que no momento em que você tomou essa decisão, que aos 35 você ia se aposentar, não foi a mesma que se desenrolou, mas Sim. Você tinha primeiro uma ideia e no meio do caminho você foi desenvolvendo uma estratégia. É possível, assim, você falar um pouco dessa estratégia, desse objetivo de se aposentar aos 35? Sim, o aposentar que eu falo, eu sei. Kelly, é não trabalhar para outra, né, outra pessoa. Não que você não deva trabalhar, não é isso. Mas eu digo naquele sentido de você ter um tempo. Você fala, olha, eu trabalho assim, mas se eu precisar ter um tempo para os meus filhos, ter um tempo para minha família, eu vou ter. Se eu precisar levar meu filho no hospital, eu vou poder levar, né, com a consciência tranquila. E
A estratégia que eu tive foi a determinação. Eu acho assim que você só muda de vida quando você, como eu posso dizer a palavra, quando você está disposta a mudar aquela sua realidade. Na minha casa não tinha água. Você sabe o que é água? O básico não tinha na minha casa. Com os meus pais, minha mãe e meu padrasto, não tinha. Eu morava numa casa que tinha eu, minha mãe, meu padrasto e mais 15. Eram 5 primos, tia, cachorro e um monte de gente no mesmo local, no mesmo ambiente, sabe? Então, assim, tudo propício para que eu não mudasse de vida. E, a partir daquele momento, eu falei, eu vou mudar de vida. Primeiro eu não passo. só vou ter água. Sim, que é o básico, né? Saneamento básico. Como eu vou ter conforto. Vou ter conforto. Então, primeira coisa que eu falei pra minha mãe, falei, tô saindo de casa para morar de aluguel com meu filho e o meu marido. Ah, minha filha, mas constrói aqui. Eu falei, não quero nada. Eu quero morar, eu quero sair. Quem casa quer casa, né? Então, eu quero sair. Primeira sugestão que eu dou para mulheres que passaram ou que se identificaram com alguma coisa da minha vida é sair de perto da família. Isso é bíblico, né? Sai da sua parentela que eu te mostrarei, a sua, né? O caminho. Então, foi isso que eu fiz. E foram lutas, dias de lutas. Muitas vezes, eu lembro que eu tinha que estudar, né? E não tinha mais condição física. Então, o que eu fazia? Eu pegava uma bacia de água, colocava e botava o meu pé com gelo. Eu falava, eu não posso dormir, amanhã eu tenho prova. Eu vou trabalhar o dia todo, eu tenho mais isso, mais aquilo. Tá entendendo? Então, assim, não tinha nenhuma perspectiva para chegar onde eu cheguei hoje. Aí, você às vezes fala assim, nossa, mas você se aposentar aos 35 anos é muito cedo. Não, mas naquela realidade que eu vivia... O que era para mim falar aos 20 anos, 19 anos, que eu ia me aposentar? Porque eu não tinha perspectiva de vida. Era ter uma casa, um carro. Para mim, estava bom. Eu falei, pronto, vou me aposentar aos 35 anos. Escola pro filho. Bom, acabou. E hoje não é isso, tanto que eu trabalho. Hoje você fala assim, não, você é aposentada? Não sou. Eu não dou o luxo de ficar em casa. Pelo contrário, todos os dias a gente está reinventando. Está trabalhando, está construindo algo, está pensando, sonhando e agindo. Né? Exatamente. Só que naquela realidade que eu vivia, o aposentar para mim era ter uma casa e um carro, pronto, e uma escola para meu filho. Então eu já estava feliz, né? Então é esse projeto que eu levo para outras mulheres, né? Que eu demonstro, e muitas já mudaram de vida com a minha história. Já, sabe, tiveram determinações de falar, olha, eu não vou deixar ninguém falar que eu não posso, porque eu posso. A única pessoa que pode te parar, Kelly, é você mesma. Então, você tem que acordar com cara de vencedora. Eu sou forte, corajosa e invencível. Acabou. Eu costumo dizer que o mundo espiritual, ele é o primeiro momento da vida no qual você deve visualizar. Porque você visualizou no mundo espiritual, é fato que para o mundo real sabe, um passo. Então, eu sempre fui de ter muita fé. Mas uma fé... que inabalável, assim, de você falar assim, não tem condições. E eu falar, isso vai acontecer comigo. Eu colocava a mão e falava, um dia eu vou ter um carro desse. Um dia eu vou fazer uma viagem dessa. E decretava, eu falava, Deus, daqui a 1 ano vai acontecer isso na minha vida. E realmente acontecia. Tanto que hoje, quando eu falo alguma coisa, meu marido não duvida. Ele, ai meu Deus, o que foi? Eu falo, olha, a gente vai mudar. Ai meu Deus do céu. Então, assim, como? Sabe? Eu falava, com a fé. Primeiro eu realizo no mundo espiritual e depois eu trago para o mundo real. E eu acho assim que todas devemos fazer. E na grande maioria das vezes, Andréia, o que eu percebo, eu não sei se assim, dentro da tua realidade, né, do direito, se é muito diferente, mas dentro dali da nossa área da psicologia, em geral, as pessoas querem fazer a faculdade, mas elas não se veem no futuro com uma empresa, com vários funcionários, ganhando dinheiro, ou sim, um atendimento caro, com produto. A grande maioria não constrói essa visão de futuro. E é muito legal você estar trazendo isso, porque é uma coisa que eu tenho
construído muito nessa audiência para a gente sair desse lugar da mesmice de fazer o que os outros fizeram. Tá, e o que você quer? E o que você sonha? Ah, eu sonho em ter um consultório. Aí ela, de fato, é um consultório para só ela atender, ir lá atender, fechar a porta, trancar, só para dizer que tem um consultório com a cara dela. Sim. Então, em geral, a construção, essa realização de futuro, ela é muito curta, ela é muito pequena, ela é muito limitada. E quando você fala dessa fé, desse eu vou ter isso, eu vou ter mais até do que a minha realidade permite, pra mim até, não vou mentir pra você não, pra mim é desafiador. Eu fico olhando pra você e dizendo, eu quero ser essa pessoa, eu quero ter essa fé inabalável. E eu vou te falar, e isso em todos os sentidos. Eu falo até, Kelly, por exemplo, meu marido, ele era assalariado. E eu falava para ele, você vai abrir uma empresa semana que vem. Meu Deus, como? Eu falei, vai. A empresa é assim, assim, assim. Eu orei, falei, Deus, qual o nome? Me dá um nome. E eu passava a noite sem dormir. E ele, você não vai dormir? Eu falei, não, tô falando com meu pai. Ele vai me dar estratégia, a gente vai fazer isso e tal. Então, eu acordei um dia e falei assim, Deus me deu o nome. Ele, que nome? Eu falei, Alufan. Como assim Alufan? Eu falei, Alufan, empresa de esquadrilha de alumínio e vidro temperado. Porque ele trabalhava, né, há mais de 10 anos e uma pessoa que tem um potencial incrível e ele não se via com esse potencial. Então, eu falava, você vai fazer isso. Ele, como não conseguiu? Eu falei, consegue. Você vai vender, você vai fazer isso. Você já tem os clientes ali, ele já sabe. No meio onde ele trabalhava, ainda que fosse assalariado, os próprios clientes chegavam para ele e falavam, nossa, mas você não pensa em abrir a sua empresa? Então, assim, as pessoas que nunca viram ele acreditavam mais nele do que ele mesmo. Do que ele mesmo. E eu falei, você vai fazer isso? Ele, não vou. Eu falei, vai. E aí, foi indo. E ele abriu a empresa dele. E hoje, eu vou te falar, graças a Deus, eu vou dizer que é a melhor empresa de Brasília em todos os sentidos. Não temos uma reclamação, nunca tivemos uma reclamação. Então, assim, trabalhamos com excelência, com qualidade, profissionalismo, que é o diferencial. Porque muitas vezes a pessoa abre uma empresa, coloca na mão, às vezes, de um gerente e esquece que é o gestor. Que é o nome dele, né? Sim. O CPF dele que tá ali. E aí, o que acontece? Com 2, 3 anos, dependendo, sabe? Não tem mais. O que aconteceu? Às vezes, o próprio funcionário abriu a outra, e é o próprio concorrente. Por quê? Porque a gente tem essa mania que o brasileiro, ele começa a desenvolver, ele põe um parente ou põe alguém e vai para a praia. Entendeu? E nós temos esse diferencial que é realmente trabalhar. Falar, não é assim, é cuidar. Que você construiu. Entendeu? É um cliente que tá ali, que tá recebendo, que tá confiando na gente. E que às vezes você é parte da entender que você é parte da construção de um sonho. Sim. Quem é que te contrata? Quem tá construindo uma casa, tá construindo uma empresa, tá construindo o prédio que vai ser a renda pro resto da vida, que vai ser a aposentadoria Sim. dessa família. Então, às vezes a gente precisa entender que a gente é parte do sonho da promessa de Deus na vida de outras pessoas. Na vida. E hoje ele olha assim, ele fala, meu Deus, eu não me vejo mais fazendo outra coisa a não ser isso. E o nosso diferencial não fazemos propaganda, acredita? Acredito. Não temos propaganda. O nosso diferencial é o boca a boca. Lógico, numa realidade que estamos, do digital, temos que avançar para, né, ter esse digital na nossa empresa e fazer crescer ainda mais. Mas os próprios clientes indicam, outros clientes que indicam outros, que indicam outros. Quando você vai ver, a agenda está cheia toda semana. Pra glória de Deus. Então, assim, você tem que ter fé. Aí, vamos lá. Aí a questão da mulher, voltando lá. Ah, porque meu marido faz isso. Você tem o marido que você quer. Basta você conseguir ajustar algumas coisas. E a gente, tem hora que a gente sabe. A gente que é mulher sabe como pesar um pouquinho de um lado, como, sabe, dar aquela desenvoltura para quê? Para que a gente possa ter uma vida estabilizada conjugal, ter uma vida financeira, profissional, entendeu? E a mulher, ela consegue o que ela quiser. Isso é fato. A mulher consegue o que ela quiser. E eu falo isso com propriedade, por quê? Porque eu passei muitas dificuldades. Muita dificuldade que as pessoas mais próximas que me conhecem, muitas vezes olham. Eu vou te dar um exemplo. Meu marido estava no supermercado e eu fui pegar alguma coisa na prateleira.
E aí chegou um colega da gente, né, do passado. E ele, aí, fulano, você tá casado? Ele falou, sim, tô. Nossa, que bacana. E quem é? Não, é a Andréia. Não. A Andréia? A mesma? Sim, a mesma, aquela. Até Sim, hoje? até hoje. Então ele ficou tão surpreso e eu cheguei logo em seguida. E eu falei, oi, boa tarde, tudo jóia? Ele olhou assim, as pessoas ficaram impactadas, porque adolescentes viviam brigando, aquela coisa, né, de cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, enfim. E hoje a gente tem, graças a Deus, não somos perfeitos, né, mas temos uma família estruturada, tenho 3 filhos, né, o de 18, o de 10 e o de 5, o de 18 está fazendo faculdade, né, graças a Deus. E Qual hoje... curso que ele escolheu? Então, contra a minha vontade, escolheu direito, né? Por que, mulher? Menina, hoje tá muito complicado, né? É uma situação que... Mas eu acho que, assim, vai depender muito Sim, da personalidade, e da personalidade daquele dele. ser. Isso. Mas eu falo pra ele, mas o direito é a sua cara, porque você gosta de, sabe, argumentar, principalmente com a mamãe. Ele já te usou de escola. Né, já usou de escola. E aí acaba que é tão bom, Kelly, tão prazeroso. Eu falei pra ele, qual curso que você quer fazer? Qualquer curso que você quiser fazer. Graças a Deus, Deus deu condições pra gente arcar. Ele, mãe, eu quero fazer direito. É muito legal, né? Porque a gente olha assim e fala, cara, eu trilhei esse caminho para que você não precise pisar aqui. Sim. Eu andei aqui primeiro para te poupar, para te livrar de passar por essa... Escolher entre comer e pagar a passagem para ir para a faculdade. Sim, nossa, muitas Porque a mensalidade já estava atrasada, tinha 6 meses. Naquele momento era, eu pago a passagem, eu como. Bom, se eu comer, eu não tenho como ir para a escola. A prioridade é para a escola, então eu vou comer. Quem liga para comer? O que é um desmaio no meio da faculdade? Não é nada, né? O que é desmaiar no meio da faculdade? E eu acho tão interessante que os meus colegas de faculdade, eles sempre me olharam como referência. Eles falaram, nossa, como você é determinada, menina. Porque eu era uma menina, né? Aos 19 anos, com filho, todo mundo conhecia a minha história. Falava, nossa, eu vejo você assim, sabe? Uma pessoa muito próspera. Só de você falar. Porque você primeiro idealizou aquilo que você vai viver no futuro. Né? Então, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada em todas essas áreas, né? Como é ser uma pessoa realizada em todas as áreas? Menina, é muito bom. Eu vou dizer para você que é muito bom. Claro, eu não tô aqui, gente, passando uma mentalidade que eu vivo feliz 100%, porque a gente tem momentos felizes, tem momentos de dificuldades. E nós precisamos disso. Entendeu? Porque senão a vida não faz sentido. Mas, Andréia, você já reparou que é muito pouca gente que tem a capacidade de dizer, cara, eu sou realizada. E a gente precisa desses exemplos. Porque fica parecendo que é uma coisa tão intangível, tão impossível. Tão impossível. Não, é porque a gente gravou um episódio do Segredos do Psi-Milionário que ele fala isso. Não tem que escolher se isso, aquilo, ou ser rico ou ser feliz. Por que não pode ser rico e feliz? Por que você não pode ter uma família e um trabalho? Por que você não pode viajar e se dedicar? Por que não pode ter tudo? Sim. E o livro, né, um dos arquivos da riqueza que o autor traz é exatamente isso. Você pode ter tudo, você pode ser feliz, você pode ter uma família, você pode ter um casamento, você pode ter dinheiro. E você talvez seja a resposta desse episódio do Psi-Milionário de que sim, pode ter tudo. E pode ter desafios também, Sim. E pode ter briga e ser feliz. E ser feliz. Mas igual eu te falei, são escolhas que a gente tem que passar. Eu abri mão de muita coisa. A gente tem que perdoar muita coisa também. Tem que passar, né, pelo deserto. Você já não chega na glória sem passar pelo deserto. Então, a gente passou pelo deserto, a gente passou por dificuldades, né? Sim. Pessoas maduras que acompanharam a gente. Por isso que eu falo da mentoria. O que é a mentoria? É você ter alguém para te acompanhar em todos os sentidos, entendeu? E eu até tinha compartilhado com você que é algo assim, você tem que escolher uma pessoa, né? Ela não é perfeita, mas é você olhar o modelo de vida e falar, cara, eu quero viver isso. Eu quero viver um pouco disso, entendeu? E é tão bom. Você teve assim, um exemplo, um modelo que você olhava e falava assim, cara, eu quero viver essa vida aí. Cara, Kelly, se eu te falar, você não vai acreditar. Eu acredito. Não tive. Porque na realidade que eu vivia, eu não tinha ninguém.
E à medida que você foi avançando, que você À estava na medida que eu, faculdade, sim, teve à algum medida que eu espelho? estava na faculdade, eu via outros colegas e às vezes eu via alguns colegas que eram concursados, né, que tinham carros do ano e enquanto naquele momento eu ainda estava, né, de ônibus, não tinha perspectiva nenhuma de ter um carro. Eu falava, meu Deus, quando? Não tem nem condições, né? E eu falava, nossa, deve ser muito bacana ter um carro novo. Nossa, deve ser muito bacana poder viajar de avião. Eu falei, cara, o dia que eu entrar no avião, meu Deus. Vai ser a glória. Então, tipo assim, vai ser a glória na Terra. Então, assim, a gente vai avançando e vai realizando sonhos. E vai criando novos sonhos, novas metas, né? Eu tô te perguntando isso porque quando você cria, né, o Instituto Mulheres Águias, Poderosas Mulheres Águias, é se tornar isso para pessoas que de repente hoje não têm, para jovens adolescentes que estão passando pelo que você passou lá. É se colocar nesse lugar. Porque se você não teve, talvez a sua missão seja se tornar. E aí você vai e cria esse projeto, sendo que você não teve esse referencial de mulher, de superação, de gravidez na adolescência que deu certo. Agora, teve uma situação que aconteceu comigo que eu tinha... Menina, eu não lembro a idade, mas eu lembro que uma professora passou um filme. E como esse filme é pesado, e ele mexe comigo até hoje. Inclusive, tem um livro dele que se chama, salvo engano, Christiane F. Já ouviu falar? Já. Eu li o livro e assisti o filme. E eu vou te falar, eu também vi ele na adolescência. Filme foi necessário para que eu assistisse. Para muita coisa, eu falasse, não vou fazer isso. Não quero isso para minha vida. Ele teve esse marco na minha vida também. E foi um marco dela com as drogas, tremendo. Eu nem se você olha... Você me fez ter uma memória aqui que há muito tempo eu não tinha. Christian F. E eu vou te falar, eu passei uma semana sem dormir. Eu ficava assim, meu Deus. E muitas vezes a gente tem amigos que, né, partem para um caminho diferente. Sim. E oferecia, eu falava, não. Porque, sabe o que eu pensava? Eu falei, cara, minha mãe não tem dinheiro para fazer nada, nem para me internar. Então, eu não posso nem... Eu não posso dar esse trabalho. Eu não posso nem dar o luxo de ir por um caminho desse. Não é nem luxo, meu Deus, não é nem luxo, né? Até troquei aqui as palavras. Mas, assim, eu não posso nem pensar em... se dá o luxo mesmo de experimentar. De fazer de nada. Curtir e depois, tipo, tentar sair disso. Não dá. Falei, não dava nem sair. Pra ir lá, ver de qual é. E esse filme, ele trouxe um peso muito grande na minha vida. E muitas coisas eu não fiz com base nisso. Inclusive, esses dias eu fui vê-lo. Ele tem classificação para 18 anos. Eu falei, gente, eu assisti esse filme, eu tinha 12. Eu tinha acho 14, 12 para 13 anos na escola. Né? Mas é um filme que traz uma realidade. Um choque, né? Um choque de realidade, né? Porque e por assim, mais que a gente, assim, na minha jornada, por mais que eu fosse pobre de Marredeci... É complicado essa parte. Não tinha acesso a esse lado. Sim. Tinha pobreza, mas não tinha acesso ao mundo das drogas. Não tive. Na minha infância, adolescência, a não ser por esse livro, por esse filme, eu não sabia o que esperava ali. Não sabia desse outro lado do muro. Eu não conhecia. Mas você sabe qual é o problema? É que naquela época a gente não tinha tanta informação como hoje. Então, muitas pessoas... Mas aí eu vou além. Eu acho que sempre foi Deus, sabe? Não, que me blindava. é Deus, né? Que então, nos assim, guia. Que eu sempre falei assim, cara, minha vida é toda fodida, mas tem alguém que gosta de mim aí em cima. Porque não é possível. Porque me livrava de cada história que eu falava... Obrigada, não sei a quem agradecer. Obrigada, valeu. Você mandou uns anjos aí pra cuidar de mim. Eu lembro também que tinha um outro episódio que na faculdade alguém falava alguma coisa comigo e falou, gente, você sabe quem é meu pai? E as pessoas ficavam assim, eu falava muito esperando, séria, né? Você sabe quem é meu pai? Logo assim que eu ganhei a bolsa, né? O pessoal falou assim, como ela conseguiu? Como? Aí eu comecei a ter essa desenvoltura. Eu falava, você sabe quem é meu pai? Pra você estar falando? Como que eu consegui? E cogitaram na época de perguntar se meu pai era um deputado. Se meu pai era alguém que tinha
E você só falava, jogava essa frase Eu falava, e saía. você sabe quem é meu pai? Pra você estar falando dessa forma comigo, pra você, sabe, assim? E aí, muitas vezes, eu consegui... A Leire vai usar na balada. Você sabe quem é meu pai? Não, e uma amiga minha... Procure saber. Não, e uma amiga minha disse que tava numa festa... Não, mas você vai ver a resposta. Você vai usar essa e vai usar feliz, Leire. Uma amiga minha tava numa festa e ela disse que do nada, ela de tanto eu falar, ela falou assim, você sabe quem é meu pai? Você tá falando dessa forma? A pessoa, tipo assim, quem é o pai? E tal. Então, assim, muitas vezes a pessoa falava, mas quem é seu pai? Eu falava, cara, meu pai é o dono de tudo isso aqui. Cara, teu pai é o dono da faculdade? Eu falei, Se for só da faculdade. Da faculdade, meu pai é o dono de tudo. Então, aí muitas vezes eu dava, né, a continuidade e falava, meu pai é o dono do ouro e da prata. Meu pai é o rei dos reis. E tal. E a pessoa ficava assim, tá. Tipo assim, né? Uhum. Então, tipo, primeiro dava um choque, ela falava, nossa, quem é o pai dela? E depois, tipo assim, eu falei, cara, a pessoa, às vezes até desfazendo de você, falava, coitada, minha filha, se meu pai se inclinar pra você, eu tenho até medo. Então, assim, eu sempre me considerei uma filha caçula, mimada, amada do pai, sabe? E as pessoas sempre viram isso à minha volta. Essa fé que eu tenho, sabe? E eu digo muito que a fé, ela é muito diferente da religião. Sim. Porque muitas vezes a pessoa leva para a religião, leva, né, para aquela questão, né, de ficar ali com a Bíblia o tempo todo e pregando, arrotando santidade. Não é isso. Até porque eu sou muito pecadora. Então, na hora que eu falo, Senhor, não sei nem como que o Senhor tem misericórdia da minha vida, sabe? E é isso. E Ele tem misericórdia, porque Ele sabe que nós somos pecadores, mas Ele olha o nosso coração. Ele olha o seu interior, entendeu? De muitas vezes a pessoa olhar e falar, cara, como ela pode ser tão abençoada, tão próspera, sabe? Tão assim. E eu falava, cara, eu não sei, é algo entre eu e Deus, eu não sei explicar, mas eu sou a filha mais mimada. E por que eu falo caçula? Porque geralmente, né, é quem tem um cuidado, os pais têm um cuidado maior. Porque é pequenininho e tal. E eu me sinto muito amada. Então, tudo que eu desejo, que eu penso, realiza. Tudo, absolutamente tudo. Leire, a gente passa a lista para ela agora? Ou daqui a pouco? Quando terminar o podcast, né? Porque a gente tem o mesmo poder, mas a gente acredita? Não, a gente já passa para quem acredita, entendeu? Mas você viu que eu já ganhei um presente ali, né? Você viu ela falando o nome do presente? Não. Conta o significado do presente. Ai, meu Deus do céu. Agora, não, o significado é riqueza, né? Prosperidade. Ela já trouxe agora, o nome a riqueza da flor, e a esqueci. calanchoe. É isso, calanchoe. Ela já trouxe riqueza e prosperidade pra gente, Leire. E Receba. E detalhe, eu costumo dizer, gente, a prosperidade anda comigo, a felicidade anda comigo e você tem que declarar. Então, Kelly, se todos os dias você declara que você é uma mulher feliz, que você é próspero, que você tem uma família abençoada, que seus filhos, sabe, serão pessoas, né, de caráter, de índole, e você tem que declarar, porque o poder da palavra, ele é muito forte. O que você fala aqui na terra, ele primeiro tem efeito no mundo espiritual. E essa eu acredito genuinamente nisso e vou além disso, tá? Biologicamente, isso também há respaldo para isso. A gente tem essa conexão espiritual, mas biologicamente a gente também tem essa conexão. Porque a gente chama na psicologia de profecias autorrealizadoras. Então, assim, às vezes a gente fala, eu não vou dar conta. E de tanto falar que não vou dar conta, a gente trabalha para não dar conta, para provar que aquilo que a gente falou era verdade. Sim. Então, quando a gente vai trabalhar no processo terapêutico, né, do paciente, o que a gente traz? Primeiro, essas declarações que ele tem sobre si, sobre o mundo, sobre as pessoas em volta, para ele perceber qual é a leitura de mundo que ele faz, qual é a leitura de si que ele faz e o quanto aquilo está se realizando de tanto ele declarar. Então, psicologicamente, a gente trabalha no campo mental, físico mesmo, porque tem uma parte do nosso cérebro que ela vai sedimentando as nossas crenças ao ponto de virar sintagmas cristalizados. E esses sintagmas passam a ser a nossa realidade, porque a gente passa a viver a partir daquela realidade que a gente acredita
ou que a gente pegou emprestado, porque a mamãe falou, porque o papai falou. Ah, esse menino nunca vai dar pra nada. Sim. Aí passa ali aquele sujeito trabalhando, vivendo, pra não dar nada. E trazendo de novo aqui, né, pro campo profissional, pra psicologia, pro direito, pro profissional, muitas das vezes a gente não se dá conta dessas declarações que a gente faz. Ah, mas eu não dou conta. Ah, mas eu não tenho jeito pra isso. Ah, mas você vai lá e grava vídeo, eu não dou conta. Aí fala isso 1, 2, 10, 20 vezes. Ou seja, seu não vai psicológico gravar. já... Virou uma realidade. Sim. Virou um fato na sua vida. Ao ponto de você trabalhar para aquilo não dar certo. Ligou a câmera, trava, treme, sai correndo, não quero, não vou, não faço. E tá tudo bem. Agora, entenda que você também você não é vítima da sua realidade. Você é o criador dela. E às vezes a pessoa acha que você não tem problemas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente não é forte o tempo todo. Nós somos seres humanos, né? E eu às vezes, algumas colegas falam, ai, vamos fazer isso. Eu falei, ai, gente, eu tô tão desanimada. Não. Você não. É desse jeito. Se você desmorecer, acabou. O mundo acaba. Tipo assim, não, ninguém mais tem solução. Eu falei, gente, não é assim. Eu não sou forte o tempo todo. Eu canso. Só que, ao mesmo tempo, eu quero mostrar que eu falo, cara, eu sou forte, eu consigo, eu sou guerreira. Mas muitas vezes, por dentro, eu falo, oh, meu Deus, como eu tô cansada, sabe? E eu falo isso em todos os sentidos, porque, assim, do meu último filho, eu falei pro meu marido, eu falei, olha, vamos organizar tudo, eu não posso ter um parto cesáreo, né? Então, tem que ser normal. Então, até falo para ele, falo, olha, lá na hora eu posso até pedir para fazer um parto cesáreo, mas não deixa, porque eu vou ganhar neném no sábado, porque na segunda eu já tenho que estar em casa, porque na quinta-feira eu já tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E o que você imagina no mundo é o que eu falo, acontece. Por incrível que pareça, eu trabalhei a sexta-feira o dia todo, né? Não desmerecendo, lógico, cada um tem não tô falando nada de questão de parto normal, cesáreo, não. Tô falando não, mulher, mas eu tô falando que você já pensando em trabalhar sim, na sala de cirurgia. Na sala de cirurgia. E aí, o que que acontece? Eu falei, cara, eu tenho que ganhar neném. Eu falando com Deus, Deus, eu tenho que ganhar neném na semana que vem. Tem que ser no sábado, porque na segunda eu tenho que ter alta, no máximo na terça eu já tenho que voltar. Então, tipo assim, me programei. E eu lembro que na sexta-feira eu cheguei do trabalho e tava tirando o esmalte vermelho. Sempre uso vermelho, acho que é uma marca que eu tenho. Gosto muito. E aí, sentada e tirando os esmaltes, meu marido, o que você tá fazendo? Eu falei, não, tô tirando aqui, porque daqui a pouco eu vou ganhar neném. Não tava sentindo dor. Nenhuma. Sabe o que é não tá sentindo dor? Uhum. E ele, como é que você sabe? Eu falei, não sei, mas Deus falou que eu vou ganhar neném daqui a pouco. E quando foi de madrugada, eu acordei ele, falei, acorda. Ele, o que foi? Eu falei, tô passando mal. Meu Deus, como assim? Eu falei, tô passando mal, vamos pro hospital. Ele, ai meu Deus. E aquele desespero, eu falei, calma. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle. Não sei de quem, mas tá. Vamos passar ali, de Deus. Falei, vamos passar ali, vou ver quantos centímetros eu tô, vai ser normal e tal. Então, fui ao hospital, o médico falou, olha, você tá de 2 centímetros. Falei, vamos voltar para casa, vamos levar os meninos para deixar na casa, né, de quem for, da sua mãe, pra gente poder ir pro hospital direitinho. E aí, ele fala, cara, como você consegue? Saiu tudo conforme você planejou. Lógico, os meus planos não são os planos de Deus. Mas a partir do momento que eu declarei, eu falei, Deus, se for possível que seja dessa forma, se não for, que seja feita a sua vontade. Mas se possível for, porque tem isso, aí eu vou colocando, ó, tem essa situação, tem essa, porque tem isso, porque tem um trabalho, tal. E aí, realmente acontece. Doença mesmo, eu falo, meu Deus, eu não posso me dar o luxo de ficar doente. Eu falei, eu não posso ficar doente. E, de fato, já tem mais de 8 anos que eu não fico doente. Porque eu declaro saúde, eu declaro que eu tenho, não que eu tenho uma alimentação boa, não, porque às vezes a gente, né, come umas coisinhas, mas eu trago essa autoafirmação, essa declaração. Então, toda vez que você pensar em falar algo ruim, você imagina assim, e se acontecer o que eu tô falando? Putz, essa doeu. Tá entendendo? Então, assim, é mais ou menos isso que é o que eu vivo, né? Todos os dias. Não, vou até terminar o podcast depois dessa, velho.
Não tenho mais condição de continuar. E se acontecer o que eu tô falando? Essa poderosa. Não quer dizer que a gente não fale, vire uma hora ou outra, a gente fala, meu Deus. Aí eu falo, meu Deus, perdoa, perdoa, perdoa. Anula. E para você anular uma palavra que você declarou. Andréia, como é que as pessoas podem se conectar com você, te encontrar? Assim, vou deixar aqui. Depois dessa, eu acho que não dá nem pra pedir pra você falar palavras finais, porque já foi. Mas, assim, se você quiser falar alguma coisa pras pessoas, dizer pra elas como e por que elas podem entrar em contato com você, fica à vontade. Então, você, mulher, que se sente sozinha, que se sente sem condição alguma de ter força para vencer, para abrir o seu próprio negócio, para ser uma mulher empreendedora, uma mulher de sucesso, uma mulher empoderada, uma mulher virtuosa, corajosa. Então, entre em contato no Instagram, né? Poderosa Mulher Águia, manda mensagem lá, que a nossa equipe, né, te responde, agenda um horário, né? E a gente faz um trabalho individual, né? Que eu acredito que o individual é aquele que você aprofunda melhor, na história, né? Na história da pessoa, né? E é aquele que você talvez, muitas das vezes, né? Nem talvez, muitas das vezes você revive algo que é igual você falou na psicologia, que ela foi lá no passado, declararam para ela que ela não ia conseguir, ou ela mesma fez essa autodeclaração. Então, assim, eu costumo dizer, Kelly, que eu olho para a pessoa e eu consigo imaginar o que sabe? Eu falo, cara, essa pessoa é muito desenvolvida nessa área, muito assim, ela poderia tanto fazer isso. E eu dou sugestões. Você já pensou em fazer isso? Já pensou em fazer aquilo? E às vezes tudo que as pessoas precisam na vida dela é uma palavra. E é alguém que enxerga algo dentro dela que ela não consegue ver. Então, por isso a águia tem uma visão muito grande, né, de todo o processo. Então, assim, eu não trago aqui para dizer que vai ter uma vida perfeita, que não vai ter dificuldades, não vai ter lutas, que vai viver 100%, que vai ficar milionária daqui tantos dias, daqui... Não é isso. É você se conhecer. E é com a sua história que você vai ajudar outras mulheres, né? Às vezes uma irmã, uma prima, uma vizinha que está passando por dificuldades. E às vezes fala assim, nossa, minha vida é tão ruim. Mas não, sempre tem alguém que tem uma vida com mais dificuldade do que você, seja em todos os sentidos, né? Verdade. E é isso. Olha, que episódio esse. Se eu fosse você, não deixava de se inscrever para você não perder nenhum desses episódios com essas histórias maravilhosas, com histórias transformadoras. Entendendo que às vezes a André tá falando dela, mas ela também tá falando de mim, tá falando de você, e pode estar falando de alguém que você conhece, que você gostaria de compartilhar esse vídeo. Então não perde tempo, já manda esse vídeo para alguém que precisava ouvir o que a André tá dizendo aqui pra gente. Nesse episódio você vai ter aí sempre a oportunidade de aprender mais sobre você, mas também nunca esquecendo, e se acontecer o que você tá falando sobre você? Pensa nisso e comenta aqui, escreve aqui nos comentários, comenta nos comentários é ótimo, né? Mas escreve nos comentários o que você já declarou sobre a sua vida, o que você vem declarando sobre a sua vida. Para mim, esse episódio mais marcante foi essa frase da Andréia, e se acontecer? Então, a gente se vê no próximo episódio. Já aproveita, se inscreve, já dá o like aí, já se inscreve para não perder nenhum dos episódios. E a gente se vê no próximo Pode Psi.